Você gosta de futebol? Eu não tenho como saber a sua resposta, então deixe as suas respostas nos comentários. Mas eu sei que eu não sou muito fã. Quando eu era criança, costumava acompanhar mais futebol. Isso até os anos 2006, mais ou menos. Depois disso eu parei. Porque eu disse, eu não aguento perder. O Brasil tá indo mal demais. Mas claro, não é porque eu não goste de futebol que eu não vou saber das expressões que nós usamos em português. E hoje você vai ter aqui comigo 10 expressões em português brasileiro relacionadas ao futebol que a gente usa o tempo todo, mas que às vezes a gente se esquece que elas são relacionadas com o futebol. E só uma pequena nota: aqui em português, no Brasil especialmente, nós temos mais de 10 expressões, claro, mas essas 10 aqui são as que eu selecionei. Para mais expressões, dê uma olhada no meu podcast. O link está aqui abaixo, que é o Intermediate Portuguese. Nesse podcast você pode ver muitas coisas legais também. Então, vamos começar. Mas antes, só para lembrar você, eu sou Eli, o seu professor de português, e eu trabalho com alunos como você, que está aprendendo português e quer conversar de uma maneira natural, tranquila, fluida, de uma maneira agradável. Se quiser saber mais, também dê uma olhada nos links que estão aqui nos comentários. Mas vamos lá às nossas expressões, e cada expressão tem uma historinha que acompanha. A primeira delas tem a ver com aprender idioma. Eu lembro que no passado existia uma teoria de que você podia aprender idiomas dormindo. Eles vendiam umas fitas. E se você tiver idade suficiente, eles vendiam fitas cassetes com várias frases e você colocava lá no seu toca-fitas e ia dormir escutando as frases durante a noite toda. E supostamente depois você aprendia a falar o idioma. Claro, isso não funcionou muito bem, porque não é assim que se aprende. E uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos é que, para você aprender bem a falar português, é necessário também ler bastante em português. Por isso, aprender português sem querer ler nada, não ler um livrinho, não ler uma notícia, é bola fora. Isso é bola fora. E bola fora é um erro, uma gafe, uma coisa negativa, um engano. Então, aprender sem estudar não dá. Isso é bola fora. Também é bola fora, por exemplo, você é casado, né, e o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, fica ali dizendo: Oi, você não lembra que dia especial é hoje? Que dia bom é hoje? Que dia legal é hoje? E você: é o seu aniversário. E a pessoa: Não, não é. É o dia de São Bento. Não, não é. É o Natal. Também não é. E aí passa o dia, é o seu aniversário de casamento. Ou é o seu aniversário de namoro. E aí você deu bola fora ali, né? Você cometeu um erro. Então, bola fora tem esse sentido. E relacionado à bola fora é a próxima expressão. A próxima expressão é pisar na bola. Geralmente, a gente fala dar uma bola fora, ou a gente diz que alguma coisa foi bola fora. Mas quando a gente usa pisar na bola, a gente usa com o sentido que eu vou te dar agora. Eu já contei essa história várias vezes e eu sempre conto porque ela é uma história útil. Mais uma vez eu estava dentro do ônibus e subiu uma senhora que estava um pouco gordinha, e eu olhei para ela e pensei: ela está grávida. Eu estava sentado, ela subiu, estava de pé, e eu quis ser educado, né? Então eu disse para ela: Senhora, você quer se sentar aqui neste lugar? Ela disse: Não, não precisa. E eu fui e insisti e disse: Mas a senhora pode sentar aqui, porque a senhora está grávida. Naquele momento, ela fez uma cara assim, e aí eu me dei conta de que ela não estava grávida, porque ela disse que não estava grávida. Eu pisei na bola quando eu disse isso. Eu pisei feio na bola quando eu disse que ela estava grávida, porque ela não estava, eu fui desrespeitoso. E muitas vezes nós pisamos na bola sem querer também, aqui no Brasil, porque nós não conseguimos dizer não. Então você combina com um brasileiro de estar em tal lugar a tal hora. Aí o brasileiro vai e não aparece. Ele pisou na bola, né? Tipo, ele marcou com você, mas não foi. Então ele pisou na bola. Ele acabou cometendo esse erro ou esse ato negativo. Mas uma coisa que a gente sempre soube é que não adianta. Quando você comete erros, você fala besteiras. O que passou, passou. Agora
é bola para frente. Agora é bola para frente. E essa é outra expressão muito boa aqui do Brasil. Quando nós dizemos é bola para frente ou bola para frente, é o que eu acabei de falar. Não adianta ficar pensando nos erros que você cometeu, nas palavras que você disse, porque a gente precisa continuar. Não adianta, não resolve nada ficar remoendo essas coisas. E olha que palavra chique que eu dei para você. Remoer. Quando você pensa, pensa, pensa e não consegue deixar essa coisa ir, então você está remoendo essa informação, esse pensamento. Deixe estar, deixe ir, não remoa. É uma palavra de R$ 5. Quando você usa, você fica mais rico. Ou fica mais rico. E a próxima expressão é jogar para escanteio. Ela tem um pouco de relação com o que a gente acabou de falar, mas é um pouco diferente. E um exemplo que eu vou te dar, quando eu era adolescente, eu tinha muito interesse em música, gostava muito de música, tocava violão, tocava piano, tocava flauta, adorava realmente. Tinha um amigo meu que não gostava muito de música, mas ele era um pouco invejoso. Não é que ele fosse muito invejoso, mas ele queria participar de tudo, então. Ele via que não só eu, mas os meus outros amigos estávamos tocando instrumentos. E aí ele começou a tocar instrumentos também, especificamente o piano, ou melhor, o teclado, que era o teclado esse eletrônico, né? Não é o piano clássico e tal. Todos nós tocávamos esses instrumentos com os instrumentos da escola, mas ele não. Ele fez a mãe dele comprar um piano digital, tudo bem, mas era um piano. A mãe dele comprou um piano digital, eu acho que foram 6 meses. Ele jogou o piano para escanteio. Ele jogou o piano para escanteio. E o escanteio, ou melhor, o chute de escanteio no futebol é quando os jogadores, por exemplo, você tem aqui o campo de futebol. Então, o jogador tem o gol do adversário aqui. Eu vou pegar uma folha que é mais fácil. Então, não vai ficar muito claro no vídeo, mas aqui está o gol do adversário. E aí, o time oponente, por exemplo, o Brasil é esse time de cá. Então, um jogador do Brasil vai chutar desse ponto aqui para cá. Esse é o tiro de escanteio ou chute de escanteio. Então, o escanteio é o canto. É uma parte numa extremidade. Então, tem 4 cantos, tem um escanteio aqui. E jogar para o escanteio é justamente isso: jogar de lado, se esquecer de alguma coisa, ignorar. Eu até quero saber porque isso às vezes acontece comigo. Não com esses livros, claro. Mas alguns livros que eu pego muitos livros, eu tenho centenas de livros nessa casa, infelizmente. Às vezes eu pego alguns livros e eles não são muito bons. Aí eu não consigo terminar a leitura. Quando eu não consigo terminar a leitura, quando ele é muito ruim mesmo, aí eu jogo para escanteio. Não vou perder meu tempo com um livro que não é bom. Você faz isso também? Me conta nos comentários se você joga livros para escanteio ou se você já jogou um hobby para escanteio. A expressão número 5 é vestir a camisa. E quando você veste a camisa de um time, você realmente faz parte do time. Você tem que jogar o melhor que você pode. Claro, isso no futebol ou em outro esporte. Mas geralmente a gente usa essa expressão quando a gente fala de empresas. E eu vou te dar um exemplo. Muito tempo atrás, trabalhei em uma empresa internacional. Muito boa, muito bonita e tal. Mas a minha relação com a empresa era de trabalho. Porém, a empresa não queria apenas que eu fosse um trabalhador qualquer. Eles queriam que eu estivesse lá fim de semana, de madrugada, de manhã. Toda hora que eu pudesse pensar sobre a empresa, eu tinha que pensar, eu tinha que imaginar como eu poderia melhorar a empresa em todos os aspectos, mesmo sendo de um departamento muito pequenininho. Então, eles queriam que eu vestisse a camisa. E eu disse, não, eu só quero registrar minha entrada e minha saída, e quando eu sair eu não quero me lembrar que vocês existem. A nossa relação durou 2 anos. Depois eu disse, não quero mais trabalhar aqui. E saí. A empresa quis que eu vestisse a camisa da empresa, mas não era bem os meus planos, ou não eram bem os meus planos. E uma frase que eu posso te dar de exemplo é, na nossa empresa, não queremos que as pessoas trabalhem apenas por dinheiro. Nós queremos que elas vistam a camisa da empresa. Olha, e tem algumas pessoas que realmente vestem a camisa da empresa. Elas se tornam representantes da empresa, por assim dizer. E, por assim dizer, é uma expressão fixa. Anote ela. Mais R$ 5 para você. A próxima expressão é
pendurar as chuteiras. E a chuteira é aquele sapato especial que a gente usa para estar no campo de futebol. Eu sei, pelo menos, que no campo de futebol se usa chuteira. Mas eu acho que em outros esportes que se jogam no campo de rugby, por exemplo, muito provavelmente aquele sapato também se chama chuteira. E quando um jogador pendura as chuteiras, ele coloca ali na parede, ela fica pendurada, isso significa se aposentar. Você para de trabalhar. Por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho. Conheço muitas pessoas que gostam do trabalho delas também. E algumas delas não querem nunca pendurar as chuteiras. Elas querem trabalhar e trabalhar e trabalhar até o último dia de vida delas, porque elas gostam muito. Outras não. Outras penduram as chuteiras mais cedo. Eu, por exemplo, trabalhei em áreas de logística. A gente trabalhava com materiais, transportando para cá, enviando para lá, coordenando isso e aquilo, coisa simples. Mas eu pendurei minhas chuteiras dessa área. Eu disse, não gosto. Eu gosto mesmo é da área acadêmica, gosto da área de ensino. Se não gostasse, eu não estaria aqui, né? Porque não é uma área de uma reputação muito boa no Brasil. Mas eu não penso em pendurar as chuteiras da minha área de ensino. Quando eu ficar bem velhinho, eu vou dar aulas, mas um pouco menos, talvez. E você? Você já pendurou as chuteiras? Já está aposentado? Já está aposentada? Me conta nos comentários. A próxima expressão, e essa é a expressão de número 7, é aos 45 do segundo tempo. E nos jogos de futebol, especificamente aqui, a gente tem duas partidas, ou melhor, uma partida com dois tempos. A gente tem o primeiro tempo de 45 minutos, o intervalo e o segundo tempo de 45 minutos. No último minuto é o minuto 45, ou o 45º minuto. E quando alguma coisa acontece aos 45 do segundo tempo, significa que é bem na última hora, como fazem muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo todo com a declaração do imposto de renda. Elas precisam declarar os documentos para o imposto e tem uma data limite e muitas pessoas vão empurrando com a barriga e quando chega no último dia, elas enviam. Então elas enviam os documentos aos 45 do segundo tempo. Eu não sou inocente, também já fiz isso. E uma expressão que é completamente o contrário de aos 45 do segundo tempo, pelo menos em tese, é dar o pontapé inicial, ou o pontapé inicial. E o pontapé é o chute. Você pega a ponta do seu pé e pum, chuta. E por isso nós dizemos que é o pontapé inicial. Começa a partida, o jogo começa, tudo começa. E o pontapé inicial é a primeira ação, a primeira atividade para alguma coisa começar. Por exemplo, imagine que você quer abrir uma empresa. O pontapé inicial, então, é planejar quem vão ser os seus clientes, ou pensar no nome da empresa. A primeira ação que você tomar vai ser o pontapé inicial. E muitas vezes, quando vão fazer construções, eles têm também o momento do pontapé inicial, o primeiro tijolo que eles colocam, a primeira viga que eles erguem, coisa do tipo. A nona expressão, ou a expressão de número 9, é bater na trave. E a trave são aqueles postes que ficam no gol, e o goleiro fica ali defendendo. Os jogadores chutam para dentro do gol, mas às vezes bate na trave. E quando alguma coisa bate na trave, significa que quase aconteceu, mas não aconteceu de fato. Ou quase teve sucesso, mas acabou não tendo. Eu escuto muito essa expressão quando as pessoas falam de loteria. Porque brasileiro adora loteria. Inclusive, eu tenho em algum lugar desse vídeo aqui uma nota para o vídeo, sobre jogo do bicho e loterias aqui no Brasil. Mas o fato é, a gente tem algumas loterias e você precisa adivinhar ou precisa acertar quantos números, por exemplo, 6 números, 5 números, vão ser sorteados. A Mega Sena, que é o oficial, são 6 números. Se você não acertar 6, você acertou 5, tem prêmio ainda, mas você bateu na trave. 5 números você ganha bem menos do que 6 números. E isso acontece muito com as pessoas, Elas apostam, aí vão ver lá e... Ai, meu Deus, vai quase. Faltou um número. Ela não ganha na loteria. Ela bateu na trave. Fez uma aposta, bateu na trave. Não entrou. Não fez gol. Mas, quando tem sucesso, é a última expressão, a expressão número 10, que é show de bola. E show de bola é uma coisa muito boa. A gente pode usar essa expressão para tudo. Você gosta de cozinhar? Provavelmente sim. Ou não, não sei. Diga nos comentários. Mas alguém faz uma comida muito boa. Aí você... Essa comida está show de bola. Tá muito saborosa, tá muito gostosa. Ela tá show de bola. Esse é um dos sentidos. A show de bola também pode ser, por exemplo, você está estudando português.
Você está lendo as legendas desse vídeo, está escutando, está praticando, está repetindo, né, em voz alta. Então, o seu português vai ficar show de bola. O seu português vai ficar show de bola. Você vai falar muito bem. Eu nem me preocuparia. Vamos fazer uma pequena revisão, porque as expressões dessa aula, desta semana, foram. A minha memória não é tão boa, tenho que pegar minha colinha aqui. Bola fora, que é um erro. Pisar na bola, que é cometer o erro. Bola para frente, que significa prosseguir, apesar dos problemas anteriores. Jogar para escanteio, ou seja, abandonar, ignorar, esquecer. Vestir a camisa, que é dedicar-se 100% de corpo e alma. Pendurar as chuteiras, que é a mesma coisa que se aposentar. Aos 45 do segundo tempo, ou seja, no último minuto, no último momento possível para alguma coisa acontecer. Dar o pontapé inicial, que significa fazer a primeira ação para que alguma coisa comece. Bater na trave, que é quase ter sucesso, mas acabou não tendo. A gente também tem uma outra expressão que é morrer na praia, que é nadou e morreu na praia. Não, foi quase. E a última expressão é show de bola. E show de bola vai ser quando você agora for aos comentários desse vídeo e escrever os seus comentários. Para os alunos que estão assistindo isso, lá no site eu vou colocar exercícios para você poder utilizar essas expressões em contexto, mas se você não for aluno ou aluna ainda, deixe nos seus comentários frases com as expressões que você aprendeu hoje. Eu vou com certeza ver todas e fazer meus comentários também. Então, eu espero que sua semana seja show de bola e a gente se vê na próxima. Tchau!